entrou, Drica. Mas boa Eu noite, vou chamar. Angélica, seja bem-vinda. Enquanto isso, meninas, vamos convidando aí os colegas para assistir a live de hoje, porque nós vamos conhecer uma pessoa muito interessante, né? E é importante que a gente compartilhe bons conteúdos aí. E aí, Drica, enquanto isso, se apresente aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, conta pra gente. Ei, Rogéria, tudo bem? Que bom você por aqui, minha querida. Boa noite. E boa noite a todo mundo. Eu sou uma paciente, uma cliente da Cris que trabalha com cuidar de quem. Eu sou presidente da AME e fui criadora também da AME, que é a Associação Mães que Informam. Então, nós somos um coletivo de mães de pessoas com deficiência. E a gente tem o objetivo de cuidar umas das outras, né? A gente sempre cuida dos nossos filhos, e aí aqui a AME nasceu para que a gente conseguisse olhar para a gente, cuidar da gente mesma. Não é uma coisa tão fácil, é um objetivo que cada dia tem sido mais difícil para mim executá-lo. Apesar de falar, né, eu sempre falo, nossa, eu tenho que prestar atenção, porque eu estou sendo o tipo de pessoa que o resultado é faça o que eu falo, mas não faça o que eu estou fazendo. É muito difícil cuidar de si, olhar para si. Então, a gente está conversando aqui falando sobre isso. A gente está se encontrando para cada semana falar de uma mãe, de uma mulher que conseguiu olhar para si, se cuidar e cuidar do outro, que é uma coisa muito natural para a gente, mulher, cuidar do outro. E aí a gente se encontra para falar o que a gente está fazendo para cuidar da gente, para objetivar os nossos sonhos, para não ficar só aqui na cachola, mas ser uma coisa que a gente faz mesmo. E uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre a parte recreativa, a importância do brincar e o que a gente tem feito para olhar para esse lado, para olhar para o lado da diversão, o lado do entretenimento, que a gente pensa muitas vezes que brincar não é nada, não é importante, e o brincar é extremamente importante, o lado lúdico. Hoje a gente vai falar sobre isso, eu queria que vocês aí comentassem com a gente. Vocês brincaram muito na infância, vocês brincam com seus filhos, vocês levam a vida na esportiva ou têm seguido uma vida muito tensa, preocupado com o dia a dia, tenso com a sua história? O que você tem feito no seu dia a dia, que você tem feito diferença com a criatividade, com o brincar, com dar uma relaxada, né? E relaxei e brinquei aqui um pouquinho e achei uma solução. E aí a Cris já tinha dado as ideias para vocês no começo, mas a gente precisa muito de uma ajuda de vocês. Tem um aviãozinho aí e tem o coração. Bate no aviãozinho, chama as pessoas para entrar. Quando você bate no aviãozinho, o Instagram entende que você está gostando do nosso conteúdo. E aí o próprio Instagram também começa a convidar as pessoas para vir para a nossa live. E quando você clica no aviãozinho, os seus amigos vão ser convidados por você. Como você é uma pessoa antenada, seu amigo vai falar, nossa, se a Angélica, se a Rafa está me chamando, o negócio é bom, então eu vou entrar. E aí eles entram na nossa live e aí você está concorrendo à nossa xícara. E quando você bate o coraçãozinho aí, você vai falando para as pessoas que está tendo uma coisa legal e as pessoas vão entrando. Então eu quero convidar vocês a participar com a gente e também eu quero falar com você que a gente precisa de que vocês nos ajudem fomentando, dando ideias para a gente, falando, olha, Adriana, eu queria falar sobre isso, eu conheço uma mulher maravilhosa que faz diferença, né? Fez diferença na minha vida, faz diferença no meu bairro, e aí você dá o Instagram dela para a gente, que a gente vai chamar, a gente vai conversar com ela. Então a gente quer fazer isso, e a gente conta com vocês. E você pode ser uma mulher incrível, e Se você tem quiser uma história conversar com a gente, incrível. vai ser muito bem-vinda, né, Dri?
Não precisa de chamar a sua colega, porque a gente também tem esse problema, né? Nós mulheres, a gente fala, nossa, minha amiga é linda, mas a gente é linda também. A gente está esquecendo o detalhe que nós somos as lindas. Então, eu queria que você fizesse isso. Também se apresentasse para a gente, falasse, eu tenho uma história legal, eu venci uma coisa, uma situação, e às vezes a gente quer pensar assim, que vencer situação, a gente tem esse problema, né, Cris? Eu acho que é natural da mulher. A gente pensa assim, a gente venceu, sei lá, conseguir conciliar, trabalhar online, fazer comida, cuidar dos filhos, fazer o para casa, nosso, do filho, do marido e da casa, tudo sozinha aqui. Eu venci isso, eu consegui fazer isso. Eu sempre tive alguém para me auxiliar, teve a pandemia, fiz isso sozinha. Isso não é uma vitóriazinha, não, meu filho, isso é uma vitória zona, você venceu. Conta pra gente como é que é. Como é que você fez esse conciliar o dia a dia? Porque eu acho que as nossas maiores vitórias não são essas vitórias, tipo, eu não consegui andar e voltei a andar. É uma vitória, é claro. Mas a vitória é diária, é o dia a dia, é conseguir conciliar, parar um pouquinho para brincar com o filho, parar um pouquinho, não só para fazer o para casa, né? Eu faço para casa, dou a comida na hora, faço tudo bonitinho. E aí, que hora que você brinca, que você rola na grama, conseguir achar essa hora? Você é uma vencedora. Então, a gente quer conversar sobre isso. Eu estou te convidando para conversar com a gente. E eu queria muito que você convidasse mais pessoas para participar do nosso assunto. Eu não estou vendo a Débora, e eu chamei ela aqui e ela Eu não me também respondeu. chamei aqui, ela ainda não entrou. Mas enquanto isso, a gente vai conversando com quem está aqui com a gente, né? A Linda, por exemplo, já colocou aqui, Drica, olha, eu estou assistindo a live como vovó, olha só. Então, ela já está participando desse processo do criar aí 2 vezes, né? Porque as vós, elas ainda têm esse benefício, né, de passar 2 vezes, ou seja, até 3, né? Porque ela viveu a infância dela, viveu a infância dos filhos e agora vive a infância dos netos, né? E aí ela está dizendo aqui que gosta de brincar com os netos e também ajudar nos estudos. A Angélica, que é assunto relevante. Então, meninas, a gente resolveu fazer essas lives como uma forma da gente trazer modelos, né, que dão certo, modelos de pessoas que estão aí batalhando e que dá certo não é ser nenhuma Mulher Maravilha, né, é essa nossa vizinha, é essa mulher que está aqui do nosso lado, é essa amiga próxima que está no dia a dia batalhando e que vence grandes batalhas todos os dias, todos os momentos. Então a gente quer fazer conversa assim, ó, de gente para gente, né? Quando a Drica me procurou, ela virou para mim e falou assim, Cris, eu quero só ser gente, né? Porque eu já atendo tantas mães, eu também quero ter um espaço onde eu possa revelar as minhas dores, as minhas vulnerabilidades. Não foi isso, Drica? E a gente, não é porque eu sou psicóloga que a vida é mais fácil, mais leve, não, muito pelo contrário, né? Até o processo de terapia, eu acho que é importante fazer uma observação aqui, não é? Não vai deixar ninguém sem problema. Um processo de terapia, o objetivo não é esse, deixar sem problema. Mas que a gente aprenda a enfrentar os nossos problemas, a lidar com as nossas emoções, identificar como é que a gente sente elas no nosso corpo, como é que a gente se comporta a partir do que nos acontece. E quanto mais a gente entende a forma como a gente funciona, mais fácil a gente tem de criar estratégias de modificar as ações, de atingir os objetivos, de melhorar as relações. Então, o objetivo de um processo terapêutico é que a gente olhe para dentro da gente, né? Todo mundo sente raiva, por exemplo, mas o que me faz sentir raiva? Onde é que essa raiva é ativada em mim? Né? E o que eu faço com a minha raiva, o comportamento que essa emoção gera em mim, num processo terapêutico é sobre isso que a gente vai falar, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso que nos atravessa enquanto seres humanos? Então, a vida da psicóloga é mãe, ela vai trabalhar, ela vai ter que cuidar da casa, ela vai ter que fazer almoço, ela vai ter que gerir um monte de outras coisas, assim como todos vocês. E vai sentir como todos vocês, porque eu sou ser humano tanto quanto, e também preciso de cuidado tanto quanto. É sobre esse cuidado que nós estamos aqui para falar.
E um cuidado muito importante que a gente quer trazer hoje é justamente o direito do brincar, do lazer, do momento de ócio, um momento que a gente vai parar um pouquinho, simplesmente para estar ali naquele momento, desfrutando, sentindo o gostinho, o prazer da vida, né? A gente batalha tanto, tem uma hora que a gente tem que chegar e falar assim, ah, agora eu posso relaxar e curtir, né? Não é isso, Dri? É exatamente isso. E é tão importante isso lá, né, Cris, que a gente tem que entender que precisa disso. O que que acontece? Quando eu tinha nós começamos a AME, a gente não tinha nem o nome AME, chamava Projeto Piquenicar, que a gente queria ir com o nosso filho para o parque. E aí nós fomos para o Parque Municipal e teve uma reportagem com o repórter da CBN. E aí o repórter chegou lá, o olhinho do repórter, assim, brilhou. Mais um pouquinho o repórter ia chorar. Ele não conseguia... Ele ficou olhando para mim, assim, era eu e a Auriana, que tem uma menininha linda, a Rafa. A Auriana agora está morando no interior. E aí ele virou, assim, para a gente, que estava o João, né? Não preciso falar que o João já comeu a grama lá do Parque Municipal, que eu já falei. Me Mas olha desculpem aqui, conta de novo as histórias, Dri, porque tem gente aqui que já te conhece e tem gente que ainda não te conhece, né? Então, O João tem paralisia. O João tem paralisia cerebral. E aí, a Ellen, eu já explorava os lugares, os parques com a Ellen, os amiguinhos da Ellen. Eu sempre gostei de fazer piquenicar, de ir para o piquenique. E aí o João não tinha isso, né? Como que brinca com o menino na cadeira de roda, como que ele vai para o parque municipal brincar. E aí lá vai eu, a Auriana e Rafaela, e mais um monte de mãe. Nesse dia foi muita gente, um monte de criança no Parque Municipal, todos cadeirantes, com deficiência, meninos alimentando pela sonda, todo mundo lá. A Rafa mesmo é uma que alimenta pela sonda. E aí o repórter ficou assim, mas eles vão ficar no chão? Eu falei, no chão do parque. Quando a criança vem no parque, no piquenique, onde que elas ficam? Elas ficam na cadeira? Como é que elas ficam? Senta no chão, né? A criança senta no chão, senta, então a minha também me sentar no chão. Então o João estava no chão, a Rafaela no chão, as outras crianças com paralisia cerebral no chão. A gente levou, tá, gente, o forrou o chão, igual você leva o seu filho, mas o seu filho de vez em quando dá uma rodadinha e sai daquele forro, até você sai do forro e senta na grama, e não morreu por isso. Mas você experienciou. É tão gostoso andar descalço um pouquinho, pisar na grama. Isso faz falta. E o repórter ficou assustado, assim, olhando. Nossa, então pode. Eu falei, claro que pode. E é necessário. Vocês não sabem, hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, né? Que a mãe caiu e eu estou aqui cuidando da minha mãe. Fiz até live com ela essa semana para ela ficar alegrezinha e conversando. E ela eu falei, mamãe, tá melhorando, tá sentindo muita dor no corpo, porque a minha mãe tá gordinha, nós fomos gordinhos, né? A minha família é a família de comer, a gente come muito, afeto aqui é carinho, é comida. Então a gente gosta de servir à mesa e fica comendo 24 horas aqui. E aí, eu falei com ela hoje, falei, mãe, a senhora lembra quando eu levava o João para fisioterapia, a senhora falou comigo assim, para, minha filha, está cansando você e ele, porque ele não vai andar mesmo. Então, para com essa ilusão de ficar levando ele para fazer isso. Eu disse para ela, mas se eu não levar, vai ser pior para ele vai atrofiar muito mais. E assim se você não brincar, se você não relaxar os seus músculos, se você não tiver um tempo para você parar e fazer nada, e esse nada é brincar, é criatividade, você resolve. Sabe como que a gente tem noção espaço das coisas, noção de tempo, de pegar, de soltar? É assim, os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar, guerreiros com guerreiros, então a gente vai mudar de posição, fazem zigue-zigue-zá. É uma brincadeira que você tem ideia sensorial, ideia matemática. Então, você pensa assim, brincar é muito bobo. Não é.
Brincar é extremamente importante. E a Débora, eu vou já ir falando da história dela, porque Ela a já está Débora não tem... chegando. Eu acabei de ver a mensagem aqui. Enquanto eu estava falando aqui, te ouvindo, né, ouvindo a sua história, posicionamentos maravilhosos que você traz, ela já deu um retorno aqui que está entrando. Então, já já ela entra. Mas pode continuar. Tá, então, a Débora falou comigo assim, Adriana, e é triste para mim, eu chego na... Ela tem 3 meninas. Uma que chama Débora também, que é a filha do coração, que é a filha do marido dela. Então, ela tem a Débora, tem a... Nossa, eu tenho problema com o nome, mas ela tem mais 2 meninas. E aí, ela fala, chega na festa, ela tem uma filha que tem deficiência. Aí, as 2 meninas que não têm deficiência, que são crianças típicas, podiam brincar, podiam participar das coisas, e a com deficiência na cadeira, olhando, sem brincar. E aí as pessoas ficam meio que com medo. Posso convidar essa criança? Pode participar? E aí a criança fica lá no nada. Pode, gente. Assim, eu digo para você mesmo, Lili e Júlia, Júlia e Lilian, as 2 meninas dela, a Laudiceve deu a cola ali. Então, é isso que acontece. Ela ficava lá. A Lili pode brincar, a Júlia, a Débora pode brincar, todas as 3 podem brincar. Então, e também não virar um fardo para o irmãozinho, né? Porque quando a gente também tem esse irmão que não tem deficiência, ele é obrigado a levar o irmão. É igual eu tenho 9 irmãos, né, gente? 8 irmãos. E aí os meus irmãos mais velhos, eles ficavam com raiva, porque tipo, eu era a carta branca, porque eu queria brincar na brincadeira deles. Era os meninos brincando de bola, aí menina não jogava bola. Aí eles falavam, Adriana é carta branca. Eu não aceitava ser carta branca. Eu queria participar do jogo. Então era uma briga. Você queria Eu já sei participar que do é jogo com os exclusão. mesmos direitos que quem mesmo, Adri? E os meninos. Então era uma luta. Aham. Né? Então, eu já entendo como que é esse negócio de exclusão, de a pessoa ter capacidade de fazer e alguém achar que por um gênero eu não posso jogar bola, alguém achar que porque eu sou mais nova, eu não posso brincar com o mais velho. Então, não existe gênero, não existe idade, não existe nada quando a gente está brincando. Brincar é o lugar mais lindo da vida, onde a gente pode criar possibilidades. Como a gente cria, a gente aprendeu a anular a pessoa até numa brincadeira, né? Então, vamos aprender a incluir, em vez de eliminar. E é isso que a Débora fez. A Débora criou uma possibilidade de incluir as pessoas. E olha O só, trabalho dela é maravilhoso. olha que Que ela movimento fez... mais interessante que ela entra. Você está falando de inclusão e ela acabou de ser incluída nesse grupo, né, Débora? Viu como é? A Débora Obrigada. criou a possibilidade de incluir. E se inclui mesmo, e inclui, assim, criou até brinquedos, né, Débora? Tem o skate inclusivo, tem o balanço inclusivo, tem tudo, gente. Ó, tem mais um detalhe que a Débora vai contar para vocês. Mas vocês, quando fizerem uma festa, já podem alugar com a Débora os brinquedos inclusivos, para as crianças com deficiência que for na festa não ficar lá boiando igual a filha dela ficava. Débora, se apresenta e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Seja Eu e a bem-vinda, Cris Débora. estamos assim, ó, muito felizes com Tô doida você ter pra ouvir aceitado sua o nosso história. convite. Imagina, é um prazer estar aqui com 2 mulheres também incríveis, né? Prazer, Cris, eu não te conhecia Prazer. ainda, né? Sim, A Dri que eu já conheço já é velha de casa. isso. E aí A agora a Dri que gente eu nem, também nem vai... pergunto mais se pode ir lá tomar café, eu já vou chegando. E depois a gente vai marcar um café presencial de todas essas mulheres incríveis também, para quem quiser participar, né? Vamos junto, vamos lá, então tá. Eu sou a Débora, tenho 37 anos, sou engenheira mecânica de formação, mas sou empreendedora social, líder social formada pela Falcos University da Gerando Falcões. Mas o que eu mais me orgulho de falar que eu sou mãe de 3 meninas. A Débora, que hoje tem 22 anos, ela é minha filha do coração, filha do meu esposo. A Júlia
e a Lília. A Lília tem 11 anos hoje e a Júlia vai fazer 15 anos na semana que vem. E a Júlia, ela me ensinou o caminho aí da inclusão, me ensinou a ser quem eu sou. Eu achava que a minha vida era engenharia mecânica, a minha vida era apertar parafuso, programar máquinas e ali na laminação ali ver um tarugo. Para quem não sabe quem é um tarugo, é uma barra de ferro gigante saindo ali nas barras de ferro que a gente compra hoje para construir as nossas casas, né? Então saía ali meio milímetro, 5 milímetros, barra de um quarto. E eu achava que a minha vida era isso, a minha vida era a mecânica como um todo. Mas a mecânica, ela se transformou na mecânica de humana, a mecânica das emoções, a mecânica do coração, a mecânica da mente humana, né? Da mentalidade de individual e global. E a minha filha que me ensinou esse caminho. A Júlia nasceu uma criança prematura. Eu nunca me imaginei sendo mãe. E fui mãe muito nova. Estava no auge da minha carreira. Tinha conseguido o emprego dos meus sonhos. Né? E para quem está formando em engenharia mecânica, né? Conseguir o emprego dos sonhos numa grande empresa. E isso já era o auge há 15 anos, Alegria, né? 18 anos atrás, 19 anos atrás, conseguir isso era uma realização de grandes sonhos, né? E eu venho de uma família sem muitos privilégios. E o único privilégio que minha mãe sempre sempre estava ali lutando para que a gente tivesse era o privilégio da educação. E a minha mãe sempre lutou para que a gente tivesse boa educação, né? Eu sempre estudei escola pública, mas a minha mãe é professora de geografia, história, contabilidade. Então eu estava ali o tempo inteiro com a minha mãe, sempre nos incentivando a estudar, nos incentivando a ler. Então a minha vida toda era estudar, minha vida inteira foi estudar, minha vida inteira foi praticar esporte. Outra parte da minha vida também, que mudou a minha vida também, foi o esporte. Então isso, e ser mãe nunca estava no meu cardápio ali, nunca estava no meu roteiro de vida. Mas quando eu fui mãe, eu engravidei e conheci meu esposo há 16 anos atrás. E veio a Júlia. A Júlia começou aos 5 meses de gravidez, um parto complicado. Então eu tive que ali aos 5 meses largar o meu sonho da minha carreira e me dedicar à gravidez, ficar de repouso. E quando esse bebê nasceu, e eu achava assim, né? Vai nascer, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar para minha profissão, meu marido vai ficar aqui em Belo Horizonte, eu vou ficar lá em Barão de Cocais, a Júlia vai para a creche da empresa e vai ficar tudo bem. Mas o tudo bem mudou, né? Aos 8 meses de gravidez, a Júlia nasceu. E ela nasceu ali, por mais que ela tenha nascido um bebê prematuro, ela nasceu um bebê normal, como qualquer outro prematuro, com suas adversidades, bilirrubina, glicemia, banho de luz, etc. e tal. E isso, até então, estava tudo bem, né? Era um bebê prematuro. Mas quando a gente saiu do hospital, com 17 dias de Júlia tinha nascido, fomos para casa, ficamos exatos 4 dias em casa. E né, quando fez 4 dias que a gente estava em casa, a Júlia teve um vômito. E esse vômito fez com que ela perdesse 10% da sua tonicidade muscular. E aquele bebê ali, que era um bebê durinho, virou um bebê molinho, igual bonequinha de pano. Então, esse bebê, bonequinha de pano, ficou internado mais 30 dias. E quando a gente foi sair do hospital, ela foi para o CTI, ficou fazendo exames e mais exames. E quando a gente resolveu, né, ganhar alta, a médica puxou ela, fez o teste e viu que a cabecinha dela não acompanhava o corpo. E ali a gente começou toda a nossa trajetória. Aí ela virou e falou: mãe, vai para casa, porque às vezes ambientes de CTI, a criança fica muito suscetível, muito, né? Vai para casa. Fica 2 meses em casa e depois vocês voltam. Assim fizemos.
Mas nesse meio tempo, mãe de primeira viagem, né? Porque, né? A Débora era minha filha do coração, já tinha 6 anos, já era uma criança, né? Grandinha já. Não tinha que aprender a trocar fralda, eu não tive que aprender a trocar fralda, eu só aprendi a ser mãe, mãe da Débora. A Débora me ensinou a ser mãe. Mas aprender esse processo de trocar fralda, curar umbigo, eu tive que aprender. E esse processo foi difícil, porque você estava aprendendo ali com um bebê muito molinho. Um bebê que todo mundo tinha até medo de pegar, de tão molinha que ela era. E eu tive que aprender, e nesse meio tempo a minha mãe estava se tratando de um câncer de tireoide, então ela estava fazendo tratamento de iodoterapia, então ela não podia nem chegar perto da Júlia, ela estava em total isolamento. Então eu tive que aprender todo aquele processo ali sozinha. E quando fez 2 meses, a gente voltou para o hospital, fez lá as consultas e a médica virou e falou assim: olha, mãe, eu sinto muito te falar, mas você tem exatos 1 ano para conseguir tratamento para sua filha, porque senão a sua filha vai ser uma criança vegetativa para o resto da vida. Ela não recuperou a sua tonicidade muscular com os exercícios que eu passei, e ela não vai recuperar sozinha. Então você tem exatos 1 ano. Eu lembro nessa época, meu marido estava de férias e eu fui do Odete Valadares, onde que eu moro aqui hoje, no bairro Nacional, em Contagem. Assim, uma média de 1 hora, 1 hora e 40 de ônibus. Desesperada, sem saber o que eu fazia, porque aquela, né, uma notícia atrás da outra. Você não quer que seu filho vire uma criança vegetativa. Você quer lutar pelo seu filho. E eu lembro que nesse dia eu cheguei, contei pra ele o que tinha acontecido, falando: vamos sair e procurar tratamento. E todos os lugares que a gente batia, não temos vaga, não temos vaga, não temos vaga. Foquei. Ok. A gente bateu na porta do CAIS, né, que é o Centro de Atendimento de Contagem, que era a PAI na época. Não temos vaga, mas vamos colocar ela na fila de espera. Tá tudo bem. Já escutei trocentos não, hoje não vai ser mais esse que vai abalar. Mas isso era numa quarta-feira, e na sexta-feira saiu a vaga para a Júlia, e a Júlia começou os tratamentos com 2 meses de vida. Mas a Júlia só tinha, a vida dela era tratamentos, de 8 da manhã às 5 da tarde. Porque a gente, por mais que a gente já tinha a Débora, a gente estava focado ali em trazer qualidade de vida para a Júlia. E a gente, quando a Júlia tinha 1 ano e 5 meses, a gente foi para geneticista, porque a gente tinha que descobrir o que a Júlia tinha. E a geneticista fez todos os exames da UFMG, maravilhosa. Um belo dia, a gente descobre que a Júlia tem síndrome genética rara e uma síndrome genética herdada. E quem herdou? De quem que ela herdou? Herdou de mim. Então, eu tenho a mesma cromossomia, a mesma anomalia cromossômica que a Júlia tem. A diferença é que os meus cromossomos, eles se igualaram e o da Júlia não. E é que causou tudo que a Júlia tinha até então, que era um atraso neuropsíquico motor. E eu escutando aquela médica falar ali de 1 da tarde, assim, de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde, a gente no consultório, medindo, calculando, escrevendo. E eu acho que minha alma naquele momento ali tinha saído do corpo, né? Porque nenhuma mãe espera que, por mais que o seu filho tenha ali, você aceite que o seu filho nasceu com uma deficiência, que a sua vida vai mudar, que a vida da sua família inteira ela vai ter que mudar o percurso, você vai ter que criar um novo rumo. Você não quer saber, você não quer escutar que foi de você que seu filho herdou aquilo. E nisso eu entrei num sistema assim, e eu chorei muito, chorei muito. E eu lembro que no outro dia meu marido foi sair para trabalhar e falou assim: tá tudo bem, eu posso te deixar em casa? Vai ficar tudo bem? Eu falei: pode ir, vai trabalhar, pode ir tranquilo, vai ficar tudo bem. E nesse dia eu resolvi, não dá para chorar, tem que levantar a cabeça e lutar. E a gente lutou. A gente lutou pela Júlia, a Júlia começou a ecoterapia com 1 ano e meio, ela fez todos os tipos de tratamentos possíveis e impossíveis. A Júlia começou, mas isso não estava adiantando, assim, estava resolvendo uma parte, né?
E quando a Júlia tinha 9 anos, a gente resolveu comprar um andador para ela, um crocodilo, um andador traseiro. E isso ajudou bastante ela, porque ela já estava começando a fazer os seus passinhos ali, mas um andador dianteiro para ela não resolvia, porque ela não gostava. Mas a gente nunca escondeu a Júlia da sociedade. A gente ia em festas, a gente levava a Júlia para parquinho, levava a Júlia para brincar. Mas a Júlia nunca gostava de pular-pula. Se tinha outra criança junto, ela tinha um medo terrível. Então a irmã dela, a Débora, sempre pedia as crianças para sair do pula-pula e deixar o pula-pula só para a Júlia. Aí ali a Débora ficava sentada com ela, brincando ali no pula-pula, um pouquinho com ela, mas daqui a pouco ela começava a chorar. E aí, piscina de bolinha, então, a tentativa era zero. Aquela giriza das piscinas de bolinha não conseguia. E nisso a gente passou uma temporada na minha cidade. Dessa temporada veio a minha terceira filha, a Lília. E a Lília, brincando na sala um dia, depois que a Júlia teve uma crise convulsiva, convulsionou de 1 da tarde às 10h30 da noite, entrou em coma, 1 semana em coma, o médico já estava dando morte, falou, reza, porque dessa a Júlia não sai não. E a Júlia sai desse coma 1 semana depois, sem sequelas, devido a uma crise epilética grave. Mas depois dessa crise, ela mais a Lília brincando, literalmente ela brincando na sala da minha casa, a Lília, e eu arrumando ela para ir pro tratamento, né? Porque, tipo, teve convulsão, você ficou internada. Você tem que voltar pro tratamento, minha filha. A gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Vão voltar pro tratamento. E ela começou a chorar. E o jeito da Júlia falar com a gente que ela não quer alguma coisa, é ela fazendo cocô na roupa, fazendo cocô. Na hora que tá saindo de casa, ela faz cocô, ou ela faz xixi, ou ela começa a chorar, ou ela se joga no chão. É o jeito dela demonstrar que ela não quer, que alguma coisa está incomodando ela. E Ou a gente seja, ela aprendeu sabe com isso. muito bem comunicar e vocês também sabem medir essa comunicação, né, Débora? Sim, a gente criou um mecanismo assim, de comunicação para ela tão natural que as pessoas têm, às vezes eu vou pro tratamento com ela e falo assim, mas como que a Júlia se comunica? Eu falei assim, eu não tenho como te explicar. É algo que eu não consigo te explicar. Eu só consigo te dizer como é, mas explicar de fato eu não vou conseguir. Porque foi uma coisa que a gente, a nossa família, a gente criou um mecanismo de comunicação com ela e ela criou um mecanismo de comunicação com a gente. Então, nisso, a Lília virou para mim e falou assim, mamãe, a Júlia não quer mais tratamento, a Júlia quer brincar. E por que isso? Porque enquanto a Lília mais a Débora estavam nos parques, no shopping, brincando, a Júlia estava nos tratamentos. E a gente sempre acha que o triângulo perfeito, né? A gente acha que a gente tem o triângulo perfeito. Casa, escola e tratamento. Tá ótimo, tá perfeitinho ali o meu triângulo. Mas não tá perfeito. Porque se o lazer, o brincar, tá na lei desde 1988, esse brincar ele deixa de existir quando se trata de uma criança com deficiência. E principalmente, essa é uma família que não tem privilégios. Porque a família que tem privilégio, pelo menos ela tem condição de pagar, né, uma clínica de brincadeiras, para brincar, para ensinar o seu filho a brincar, ou uma esporte terapia, que às vezes é caro, não cabe no bolso de todo mundo. Claro. E ambientes de brincar gratuito, de lazer e esporte gratuito, são poucos, quase inexistentes às vezes, né? Uhum. E as pessoas também clamam informação. Então, nesse processo da minha filha, as duas ali, né? Foi minha filha, né? Como assim? Mas como que eu vou fazer isso acontecer para sua irmã? Porque sua irmã é uma criança cadeirante. Não tem brinquedo inclusivo, não tem parque inclusivo, não consigo, né? Aí a Lília virou para mim e disse, não, mamãe, você vai dar um jeito. Falei, tudo bem. E isso a gente começou um trabalho de escuta ativa com as famílias, nas salas de terapia, longas horas da sala de terapia, eu comecei a fazer essa escuta mais ativa, né? Ó, e aí? Você vai? Você sai? Ô, Débora, eu não tenho para onde levar meu filho no final de semana. Se eu levo, as pessoas ficam olhando com um olhar meio diferenciado. Se eu vou para a festa de aniversário, ele fica lá só vendo a festa acontecer e ele não participa.
Se chega aos 12 anos, ele é excluído do Sistema Único de Saúde, ele deixa de existir um pouco, que não tem mais alguns tratamentos, algumas clínicas já não atendem crianças de 12 anos. Se chega aos 17, né, 16, 17, e não tem ali o seu neurológico para acompanhar, fazer o acompanhamento escolar, para ir para o ensino médio, a escola autoconvida ele a se retirar da escola. Tratamento, então, o que eu vou fazer da minha vida? E aquela mãe que tinha ali até então o tratamento como também um recurso, um apoio para os seus 5 minutos, né, para ela se cuidar, ela passa a não ter mais. Então ela passa a viver em função do filho o tempo inteiro. Então a gente começou, poxa vida, né? O que eu posso fazer, né? E uma coisa que eu queria muito fazer, voltar a fazer, era correr. Eu a vida inteira fui atleta. Eu era uma atleta de atletismo, 4x4, 4x100, meio fundista. E eu queria muito correr, muito voltar a correr. E eu liguei para meus técnicos, eu falei com ele assim, olha, eu quero fazer alguma coisa voltado para pessoa com deficiência. Eu quero montar um projeto. E eu queria montar aí na minha cidade, porque vocês já estão aí, eu já tenho suporte. Ele falou, Débora, você não vai montar aqui. Você vai montar aí, na sua cidade. E eu vou te dar todo o suporte que você precisa para montar esse projeto. E eu lembro assim que eu lancei a ideia em junho e a gente fez o primeiro evento em outubro. Então era uma corrida, o primeiro evento nosso foi uma corrida. Muito rápido. E essa corrida é uma corrida com tendas informativas, que era uma coisa que eu queria colocar também, que às vezes nós, famílias de pessoas com deficiência, às vezes a gente não sabe procurar informação no lugar correto e fica batendo a cabeça. Aonde que eu vou achar a informação? Aonde que está essa informação? E isso a gente se perde. Então, e muitas famílias também, às vezes a mãe já é mais idosa, ela não sabe, às vezes, mexer no celular, mexer na internet, procurar informação de uma forma mais correta e mais rápida. Então, a gente colocava lá as informações nas tendas informativas. E brinquedos. Só que até então a gente não tinha brinquedos inclusivos. Então a gente falou, poxa vida, né? O evento deu muito certo em 2017. Foi dia 21 de outubro de 2017. A gente lançou o primeiro Circuito Inclusão. E foi uma loucura, com 140 pessoas participando, 50 voluntários, 2 mil quilos de alimentos arrecadados. E foi uma satisfação enorme ver um projeto saindo do papel, com foco principal nas famílias, né? E eu sempre quis fazer um projeto que fosse para a família, não simplesmente para a pessoa com deficiência, porque também uma dor muito grande que eu tinha é que eu tinha que levar a minha filha para o tratamento, mas a Lilian, que era minha outra filha, pequena, que precisava de mim, não tinha com quem ficar, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Então a minha balança nunca estava certa, minha balança sempre eu tinha que escolher quem que vai ser agora, quem que vai ser, e é normal, assim, a vida de todo mundo tem essa balança mesmo, né? Mas eu não queria mais. Olha, é interessante isso que você está dizendo, desculpa interromper assim a sua fala, mas é porque eu acho que é um lugar realmente muito desafiador, né? Porque a sensação é sempre de estar em dívida com um ou com o outro, né? Se eu não estou oferecendo tratamento para minha filha, eu estou em dívida com ela porque eu não estou proporcionando o desenvolvimento que ela poderia ter. Se eu não estou junto com a minha filha típica, eu também estou deixando ela desassistida, porque ela também precisa de mãe, ela também é uma criança, né? E a gente, nesse lugar de mãe, ainda se responsabiliza muito, se culpabiliza muito, né? E eu fico imaginando aqui quantas pessoas estão nos ouvindo agora e que já passaram por uma experiência semelhante, dessa dor. E aí eu ainda penso o seguinte, sabe, Débora? O quanto que não é só a criança que fica excluída, que essa família se sente excluída, porque as pessoas também têm medo de chegar, de perguntar, né? Então, assim, eu acho que seria interessante você dizer até como as pessoas podem acessar vocês, né? Assim, ensinar mesmo, assim, pode chegar perto, gente, pode perguntar. Por favor, ofereçam ajuda. A gente precisa desse tipo de ajuda e de cuidado. A gente não tem que dar conta sozinho. Por favor, aproxime, né? Mas fala isso, assim, vocês que estão nessa condição, né? E trazem essas crianças tão especiais para tantos aprendizados de todos nós, assim.
né? Fala um pouquinho disso. Tem um ditado africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança, mas essa aldeia ela se torna invisível quando se trata de uma criança com deficiência. Ensinar a rede de apoio, né? A gente tem que ensinar. O que eu sempre falei com a minha família é que não era obrigação deles saberem trocar uma fralda da Júlia, dar uma água para a Júlia. Não é obrigação. Não é obrigação saber, mas é a minha obrigação aprender. Porque quando eu aprendo, quando eu me disponibilizo, né? Quando eu tenho o meu olhar renovado ali, meu coração diamantizado para aquela situação, eu vou estar falando que aquela criança também é bem-vinda. Bem-vinda à minha família. Porque se eu não me disponibilizo como familiar a aprender, se eu não tenho ali a minha disponibilidade, minha intencionalidade, e às vezes nem disponibilidade, intencionalidade. Porque se você tem essa ação, você vai conseguir estar disponível para aquela família entrar. Porque às vezes a família também, a outra parte da família, né? Ela se isola também. Ok, não tenho intenção, não tenho disponibilidade, não quero aprender. E a gente, como mãe, a gente acha que nasceu uma criança com deficiência, eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar para mim. E eu nunca tomei a Júlia para mim, sabe? Aí, às vezes, as pessoas que estão ao meu redor falam assim, mas você deixa a Júlia solta, ela vai cair, vai machucar. Fala, se ela cair, ela levanta. Se ela tiver com fome, ela vai pedir. Se ela tiver com sede, ela vai pedir. E a Júlia, e hoje em dia, a Júlia vai para tudo quanto é lugar comigo. Então, se eu vou para palestra, a Júlia vai. Se eu vou trabalhar, a Júlia está comigo. Se eu vou entregar cartão alimentação para as famílias, que a gente já fez muita entrega de cartão alimentação, a Júlia está comigo. É porque eu não sei quem deixar, às vezes, a Júlia, né? Então, e a gente lá no Minas Shop? E a gente tem que ensinar isso também. Eu ensino todo mundo que está ao meu redor. Débora, aquela vez que a gente fez aquele evento lá, a gente fez aquele evento lá no Minas Shopping, você lembra? Eu, você e nós. Era assim, Cris, teve um evento de vendas de carros adaptados. E aí eles convidaram a AME para ir. E aí eu falei pro cara assim, não, a AME não é a AME, não. A AME é um monte de gente. Aí foi eu, o circuito e a Mai, que é do pessoal da epilepsia, da Denise. Então a Denise foi levando a Denise levando a Mariana, eu levando o João Pedro e a Débora levando as meninas dela. Então virou uma confusão, porque o nosso stand tinha brinquedos, era o skate e o balanço acessível. E os meninos, o João, arrastando pelo chão do Minas Shopping, misturado com a Júlia, que puxava as pessoas para poder pegar comida, porque eu falei, nosso stand, eu levei comida para os meninos nossos e água e não sei o quê. Então, na verdade, o evento só tinha uma maquininha de café, que era no evento de venda de carro, e um monte de comida no nosso stand. Então, todo mundo ia para o nosso stand caçar comida, porque tinha comida para as pessoas, que eu levei um monte, que eu também sou mineira, né? Então, as pessoas iam, a Júlia pegava tudo enquanto é gente que ela via no caminho, segurava a mão e mostrava que ela queria salgado, que ela queria comida. Então, o nosso stand era totalmente inclusivo. As pessoas já estavam aprendendo com a gente que os nossos meninos têm direito a ir. E aí, depois o repórter falou assim, né, Bri, assim, o que é mais bacana disso, tudo que vocês estão dizendo... arrastando no chão, mordendo o pé dos outros. E depois teve um desfile, né? Que aí eu falei, a Rovana também, era nossa amiga, eu falei, e tem a roupa para os nossos meninos. Então finalizou com um desfile dos nossos meninos, e no nosso estande teve a Tina Descolada também, que era a boneca inclusiva, mostrando todos os... Tinha a Tina Descolada, tem um monte de brinquedo, tem os bonecos
com tudo quanto é tipo de deficiência. E agora também tem os bonecos da LGBTQIWY, todas as letras, e negros, e o cabelo alisado, o cabelo Black Power, todos os tipos. Ela colocou pessoas com vitiligo, tudo, e aí o nosso estande tinha tudo isso, os brinquedos, e tudo misturado. Aí o repórter falou assim, vocês estão dando uma lição pra gente. E de verdade, Cris, eu acho que nem teve de novo, porque não vendeu o tanto de carro necessário. Não vendeu carro, mas vendemos o nosso objetivo, que, na verdade, que a gente queria era dar um recado assim, ó, meu filho pode ir no shopping, o shopping é dele, ele pode ir no stand de comprar, porque eu não tenho com quem deixar o João para me ir lá comprar o carro, para me comprar as coisas, ele vai. E vocês têm que pensar em ter um brinquedo para ele, em ter as coisas para ele. E não é tranquilo, né? Foi pensando exatamente isso que em 2018 a gente trouxe o Parque Móvel. A gente viu que tinha dado certo em 2017, mas em 2018 a gente falou, tá faltando alguma coisa, né? E foi aí que eu comecei uma grande pesquisa e a gente fez uma campanha de arrecadação de verbas e trouxe para Minas Gerais o Parque Móvel. Esse Parque Móvel, ele desmonta e monta, a gente monta ele em qualquer lugar. Então, são brinquedos inclusivos. Isso aí a gente está falando de gangorra, que possibilita toda uma família brincar junta. Então, uma mãe que nunca brincou com seu filho cadeirante, ela consegue brincar. Eu consegui colocar minha filha para brincar com as irmãs, né, que na época era cadeirante. A gente tem um balanço inclusivo, que possibilita também a criança cadeirante brincar, mas também faz a inclusão inversa, que é a pessoa que não tem não usa cadeiras de rodas. Né? E temos o skate, né, Bruna? Os meninos, meus meninos da pai. Então, assim, a gente tem o skate adaptado, que possibilita também esse andar realmente de skate. A gente tem uma tirolesa. Então, a gente tem um parque móvel. E o que a gente fez com esse parque móvel? Em 2019, a gente fez a primeira colônia de férias totalmente inclusiva. Rodamos 14 escolas com a Secretaria de Educação. Começamos um projeto gigante com a PAI de Joatuba, com a minha amiga Aline, que é diretora de lá. Levamos o Circuito Inclusão para o Rio de Janeiro, realizamos a mesma corrida que a gente realizava aqui, a gente realizou ela em Cabo Frio, na Orla do Forte, para 2.000 pessoas. Mas antes da corrida, a gente levou as crianças, que a gente levou 25 pessoas daqui de Belo Horizonte, para Cabo Frio comigo, 5 crianças com deficiência, e a gente levou eles para surfar. O Arthur, que é filho da Aline, Arthur, ele não nasceu no mar, ele nasceu no Mar de Minas, mas o Arthur, ele tinha um mar no coração. Então, esse menino, o sonho dele era surfar. E que bom que a gente conseguiu realizar o sonho do Arthur, porque o Arthur faleceu em 2020, devido a uma pneumonia. Mas o Arthur hoje, ele tá coladinho lá, a fotinha dele lá na minha ONG, na minha sede, na parede dos sonhos, que a gente tem uma parede dos sonhos lá. Porque Arthur, ele é o significado de tudo que eu sonhei, que hoje a gente tem. Arthur, ele tá lá para me mostrar sempre. Quando eu tô com dúvida, quando eu tô com o coração apertado, eu vou lá na foto do Arthur lá e o Arthur fala comigo o que eu quero saber. Porque o Arthur tá lá para me mostrar aqui aonde que a gente vai e para onde que a gente quer chegar. Então, assim, até onde que a gente veio, até onde que a gente vai e o que a gente tem que buscar. Então, ele tá lá. Porque Arthur, ele era uma criança que aonde que eu ia, a Aline estava com o Arthur. Aonde que o Arthur brincou com o Felipe, muito nos brinquedos. Eu ia para as ruas de lazer em Joatuba. A gente, se num ano tem 52 semanas, a gente realizou em um ano 48 eventos. Então, a gente rodou 16 cidades, impactamos a vida de 5.200 crianças no ano de 2019. Realizamos 3 corridas, uma em Timóteo, uma aqui em Contagem, uma no Rio de Janeiro. A gente rodou 14 escolas com a Secretaria de Educação, levando o Parque Móvel para dentro das escolas e mostrando para os professores de educação física que é possível a educação física ser inclusiva. Que sim, é possível, com pequenas adaptações, com pequenas mudanças, e mudança também não só físicas, mas nas mudanças no olhar. É o princípio de tudo.
muda o olhar, que tudo muda. Então, a gente rodou muitas escolas, conversou com os alunos, conversou com os professores. A gente trouxe essa educabilidade do brincar, esse brincar para todos de forma sem distinção. E isso hoje, o 2020 veio a pandemia, né, infelizmente, mas nos permitiu, Cris, arrumar a casa. Até então a gente só estava trabalhando, mas 2020 nos permitiu arrumar a casa. E no arrumar a casa, em 2020, a gente entrou para Gerando Falcões, para a Falcons University. E em 2021, a gente passou pela faculdade, que é uma faculdade para líderes sociais, aprender sobre gestão, política, marketing, tudo que a gente precisa, porque terceiro setor não é bagunça, terceiro setor é organização. E para ser organizado, a gente tem que aprender a se organizar também. Então, a Gerando Falcões, ela tem a Falcons University, que traz essa visão de organização, essa visão de gestão. E depois dessa faculdade, a gente foi acelerado pela Gerando Falcões, né? Essa aceleração quer dizer que você recebe todo o desenvolvimento de gestão, toda uma carga maior de tudo, né? Que uma ONG precisa para crescer com seus pezinhos firmes, né? E isso nos trouxe uma possibilidade muito grande. Porque a gente hoje, a Bruna tá até falando aqui, mudou a mentalidade muito. Ai, Bruna, obrigada! E porque a gente hoje, a Falcons University me deu uma grande oportunidade de conhecer a Oliveira Foundation, que hoje somos um dos braços da Oliveira para desenvolver um programa socioemocional. Então, a gente desenvolve hoje, para crianças e jovens com deficiência, a mudança de mentalidade individual e global. Do que eu estou falando isso? A gente treina as 16 habilidades das crianças, desde escolhas até influência. Porque se eu consigo, primeiro, eu tenho que saber liderar a mim mesmo, para depois eu saber liderar o outro. E não estou falando de liderar sobre comandar, sobre eu ser líder, nada disso. Mas eu estou falando de liderança emocional. Então, hoje, o que a gente viu muito da pós-pandemia foram crianças não tendo seu emocional equilibrado. Famílias totalmente desequilibradas emocionalmente. Então, o programa Eu Lidero, ele veio para isso, para treinar as 16 habilidades das crianças e dos jovens. E eu tenho muito orgulho desse projeto, porque hoje a gente está, daqui a pouquinho, não vou nem falar a data, porque a gente já está gerando tanto expectativa nessa formatura, que a gente vai formar 80 crianças e jovens no programa Eu Lidero. E nós, no Brasil, são 8 instituições que estão desenvolvendo esse programa. Até o final do ano vai estar em todo o Brasil esse programa. Vai acontecer uma expansão aí desse programa. O programa é desenvolvido pela Oliveira Foundation e pela Fundação John Maxwell Leadership Foundation, que fica nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente é a única que está desenvolvendo com pessoas com deficiência. A gente desenvolve na APAI de Joatuba, e foi um trabalho assim, fantástico, porque realmente aconteceu uma mudança de mentalidade. E a gente tem um dos meus meninos lá, né? Ele fala assim que o programa ajudou ele muito, porque ele estava desistindo da vida dele. E o programa fez com que ele aprendesse a acreditar nele, acreditar na vida dele, acreditar que ele podia ter direito a escolhas, direito a viver e a crescer, a evoluir. E esse menino é o meu maior orgulho, esse menino. Então, assim, e assim, você vê o processo de formação. Hoje, o Instituto Circuito Inclusão, ele atende a 205 famílias no seu polo fixo, mas a gente não deixou a nossa ONG itinerante de lado, não. A nossa ONG itinerante é uma forma da gente manter a transparência, manter a nossa... sabe, fala, ó, tô aqui, é para isso que eu vim, né? Porque foi isso sempre que eu quis fazer. Eu trouxe um parque móvel exatamente para isso, para ir até as pessoas, né? E não as pessoas virem até mim a 100% do seu tempo. Mas hoje a sede, ela nos permite ter um olhar ampliado, um olhar renovado para a inclusão social.
O meu time hoje que está comigo é um time sensacional, é um time de pessoas muito capacitadas. Nós somos, agora, recentemente, formamos o primeiro time de futebol para cadeirantes motorizados com deficiências severas. Então, essa história aí, né, que de futebol não é para o meu filho, que meu filho usa cadeira de roda, caiu por terra. Somos o primeiro time de Power Soccer em Minas Gerais. E estamos captando os atletas, hein? Estamos precisando de atleta aqui. Pelo amor de Deus, famílias, vem correndo para cá. Ô, Que a gente já Débora, quer levar. então, até para poder chegar até você, conta pra gente como que as pessoas fazem para poder te acessar o programa. É para todo mundo, é só para quem é de Joatuba. Conta aqui um pouquinho como é que funciona, assim, na prática, a inclusão nesse programa maravilhoso que você está descrevendo para a gente. E é maravilhoso, não é porque é meu, não, mas é maravilhoso mesmo. Então, a gente tem contagem. Que inclusão maravilhosa, porque todo mundo participa, né? E a gente aprender com a diversidade, que as pessoas, apesar de terem diferenças, né, nos ensinam tanto, 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 tanto. Né? E faz a gente descobrir recursos que a gente nem imagina. Então é maravilhoso esse trabalho. Eu estou aqui encantada te ouvindo. Eu ficaria a noite inteira ouvindo essa sua história. Aqui, e tem um detalhe. Tem um curso aí que eu tenho que pessoa tem aula que daqui a entrar. pouquinho, gente. Para aula. Então, a Débora vai ensinar. Minutinhos, pode ser? A Débora vai ensinar como a gente encontra ela e a gente vai encerrar. Eu já estou dando tchau aqui. Muito obrigada, Débora, por ter aceitado o nosso convite. E assim, a Débora, quando a gente começou a conversar, ela falou assim, mas eu não consigo. Eu falei, Débora, você já foi. Você só não sabe que você já foi. Continua que eu tô te vendo. E ela falou, Adriana, me dá a mão. Agora eu que tenho que pedir ela, Débora, me dá a mão aí pra mim. Aqui, eu tô fazendo o curso lá junto com ela. Nos dê a mão, né? E tudo. Só tem a aprender com você. Né? A Débora não, a Débora é a nossa professora. E a Débora é maravilhosa, muito obrigada. E ensina, gente, como te encontrar, como chegar no circuito, como abençoar o circuito também, que a gente tem pessoas que podem abençoar o circuito. Ensina tudo aí pra gente. Vou resumir aqui, porque eu falo muito, né? Então, vamos lá. A gente está em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Nacional, no Pedra Azul. No nosso Instagram tem mais detalhes de como encontrar a gente. Todas as nossas oficinas, tanto de esporte, cultura, qualificação profissional, desenvolvimento socioemocional, são gratuitas. Então, é só vir, trazer os documentos, fazer sua inscrição. Não pode faltar 3 vezes, infelizmente, porque a fila de espera existe. E participar das atividades. O nosso polo de esporte é todo sábado. Então, a gente tem futebol, softball, capoeira, atletismo, peteca, oficina do brincar, contagem de histórias, teatro, desenvolvimento socioemocional para jovens para o mercado de trabalho. Formamos agora no próximo mês 10 jovens com deficiência para o mercado de trabalho. E qualificação profissional para as mães. Então, ninguém fica de fora aqui. Tem atividade para todo mundo. E a gente conta com cursos de informática, com tecnologia para possibilitar o cancelamento digital de pessoas com paralisia cerebral. A gente conta com o Colibri, que é um sensor ocular, que mesmo que seu filho não fale, mesmo que seu filho só tenha o movimento da cabeça e dos olhos, aqui o cancelamento digital dele acontece. Formas de nos ajudar. A gente precisa muito da ajudinha de vocês aí do outro lado. Mas tem um jeito muito fácil, sem tirar o dinheiro do bolso. Existe um aplicativo que chama Bits, é um banco digital. Todo mundo hoje em dia usa banco digital, né? Nos próximos dias, acompanhe a nossa página do Instagram, que vai estar subindo o feed da campanha do banco, que é um banco digital. Ao você fazer o download, ao você começar a usar a conta, R$6 vem para o nosso bolso. Então, quer dizer, R$6, a partir do momento que você usa a conta do Bits, você doa pra gente R$6. Isso não sai do seu bolso, sai do bolso do banco. E isso é uma forma de nos ajudar. E é uma forma de você também compartilhar e disseminar. Porque hoje em dia todo mundo usa banco digital. E é um banco muito legal, porque a diferença dele é que você consegue sacar, né? A diferença de outro banco é que você não consegue. Esse você consegue. Então ele é um banco muito bom e que é uma forma de nos ajudar também. E
Simplesmente. Outras formas é, seja voluntário, doe seu tempo, venha para cá nos ajudar, que a gente precisa muito da ajuda de vocês também. Doe o seu conhecimento, porque conhecimento hoje em dia é tudo nessa vida. A gente precisa de você, que sabe muito, para ensinar as nossas famílias. Seja parceiro, adote uma causa. Não quero adotar a causa do Circuito Inclusão. Adote a causa da AME, adote a causa da AMAI, adote a causa de outras pessoas. Adote a causa. Adote, porque à medida que você adota uma causa, mesmo que você... eu não tenho dinheiro. Ok, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe com o empresário local, compartilhe com alguém que possa doar um lanche, compartilhe com alguém que possa doar uma fruta, porque aqui todos os nossos alunos, de terça a sexta, eles recebem lanche. Então a gente precisa também dessa ajudinha para cá. Ajude do jeito que você pode ajudar. O mais importante é ter um olhar diferenciado para a inclusão social, ter um olhar renovado para a inclusão social, ter o seu coração diamantizado. Às vezes o que eu faço é só uma gotinha no oceano, mas juntos a gente pode fazer, juntos a gente faz mais e juntos a gente vai levar a desigualdade social para o museu. Tem várias formas, vários meios, e a gente está aqui em Contagem, mas atende Joatuba, Mateus Leme, Sabará, Igarapé, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas. Olha, tem uma colega aqui de Mateus Leme aí também, está assistindo a live, divulga, compartilha, Lelê, né? E todo mundo, é isso mesmo. Débora, sim. Parabéns, me manda essas informações. Eu vou publicar a live, eu vou salvar para que muitas pessoas possam ter acesso a todas essas informações maravilhosas que você compartilhou aqui com a gente hoje. Me manda os dados sobre esse banco, sobre as formas de contribuir com o projeto, que eu vou colocar lá na descrição da live. Né? Porque todos nós temos formas de ajudar e participar e incluir. É isso que você está trazendo hoje. Assim, eu só tenho que te agradecer por essa aula maravilhosa, porque foi uma aula maravilhosa de vida, né? O quanto que as suas experiências nos tocam e nos faz perceber inúmeras possibilidades de existir, de relacionar, de multiplicar o que a gente tem. Né? Parabéns pelo trabalho, que ele chegue a muitas e muitas e muitas pessoas, viu? E que todos possam se beneficiar muito das suas palavras e das suas ações. Muito obrigada. A gente tem 2 projetos que estão acontecendo agora, Cris, que é o nosso Bazar Social. E a gente acabou de ganhar uma agência de viagem também, que vai possibilitar pessoas com baixa renda viajarem de avião. Então, daqui a pouquinho a gente vai lançar essa agência aí, que vai possibilitar aí, vai dar, né, a liberdade de sonhar para todas as pessoas, mesmo que viajar de avião hoje em dia, às vezes o pessoal acha assim, eu tenho que ter muito dinheiro. Com a agência de viagem que a gente está ganhando e trazendo para cá, como nosso negócio social, vai possibilitar isso, essa realização de sonhos para todo mundo. E a gente tem diversos outros projetos, né? A nossa casa está aberta para todos virem nos conhecer, para fazerem parte, para somar, para vir junto e conhecer um pouquinho do que é o Circuito Inclusão. E assim, uma última coisa, sabe? Que minha filha tem me ensinado todos os dias. Não desista. Não desista de sonhar. Não desista de calçar o seu sapato de salto e ir para a festa. Não desista de passar um batom. Não desista de acreditar no seu filho. Existem tantas possibilidades, né? E essa palavra inclusão é trocada por oportunidades. Então, a gente dá oportunidade real, dá oportunidade de crescimento e de uma metodologia muito própria. Então, mesmo que você more longe, né? Venha para cá, venha no sábado, porque o polo é no sábado, no polo de esporte é no sábado. Se você é de Contagem, procure meios de transporte, né? A prefeitura, a gente tem a parceria com a prefeitura para possibilitar esse transporte para vir para cá. Acredite, né? Às vezes eu falo tudo isso com a pessoa fala assim, mas quanto é? É de graça. Então, é gratuito. Estamos aqui juntos. É todo esse esforço, né, para poder participar desse projeto maravilhoso. Exato, e a gente trabalha muito, assim, acreditando mesmo nas pessoas. E tudo se trata de pessoas, né? Se trata da minha pessoa, da pessoa da minha filha. E eu falo que a dádiva da minha filha é ela me ensinar.
E a minha filha é quase meu laboratório. Eu treino, eu testo nela primeiro para depois testar no outro. A minha filha não fala. Por mais que a minha filha tenha hoje... E eu comecei a falar e rapidamente meu raciocínio mudou. Mas a minha filha não andava, mas a minha filha hoje anda. A minha filha hoje corre. E ela só anda e corre porque ela começou a fazer o uso do skate. E hoje, nós passamos no edital, Cris, que hoje nos coloca como representantes da América do Sul, como únicos na América do Sul com skate para pessoas com deficiência de forma gratuita. Isso, assim, a gente fica muito orgulhoso, sabe, desse processo. A gente ganhou o prêmio ONU mês passado, em março, a gente ganhou o prêmio ONU de Impacto Coletivo de Meninas e Mulheres no Esporte. Então, assim, a gente está trabalhando muito, 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 muito. E a gente vai trabalhar muito mais. E eu só vou parar quando 1/4 da população brasileira que se diz pessoa que tem deficiências terem acesso a esporte, lazer, cultura, qualificação profissional, emprego digno, casa, moradia, família bem estruturada e uma mãe sem uma mãe virar para mim e falar assim, eu quero morrer, porque eu não tenho rede de apoio. Nós somos a sua rede de apoio. Acredita na gente, porque a gente está aqui por vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente está fazendo essas lives, trazendo mulheres incríveis como você, porque a gente quer que muitas mulheres se inspirem bastante, viu? Muito obrigada mais uma vez, né? E que a gente sirva aí de rede de apoio para muitas pessoas e muitas pessoas sirvam de rede de apoio, cuidando de quem cuida também. Verdade. Tá bom? Beijo grande. Um beijo grande, menina. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Obrigadíssimo, Débora. E ó, a gente vai seguir você, todo mundo segue a Débora aí. Boa aula para você. E eu agora vou cuidar da mamãe ali também, que ela já está me chamando. Beijo, beijo. Vai ficar salvo. Compartilhe, gente, para mais pessoas saberem dessa nossa conversa. Porque a Débora é inspiração, mas se o pessoal não souber, né? Vai ficar... Então, compartilha. Dedinho lá compartilhando pra gente. Ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada, Cris. Beijo. Semana que vem tem mais. A gente Beijo, tchau. Beijo.